Esse decreto 11366 de 2023 veio mudar tudo o que você, CAC, entende como direito de ter arma, de portar arma, de praticar o seu esporte. Você também que tem porte funcional, que tem porte ou posse pela Polícia Federal, também vai ter muitas alterações, porque agora a gente vai ter que entender direito quais são os calibres permitidos, quais são os restritos. Dos permitidos, quantas armas eu posso ter de cada calibre, quanto de cada um eu posso comprar de munição, o quanto que eu posso usar de munição do QG, do clube de tiro que eu sou afiliado, quantas vezes eu vou poder comprar, quanto por mês, quanto por ano, como que eu vou praticar o tiro recreativo daquele que não é CAC, não tem CR, não tem nada, mas ele quer atirar no clube de tiro, no QG, ele pode, não pode? Ou como que o CAC faz para transportar a arma dele? Tudo isso a gente vai tratar aqui nesta pequena videoaula que eu vou gravar para a gente poder entender essas peculiaridades. Então, os calibres permitidos não foram alterados, tá? Então, esse decreto vem falar somente sobre as armas de fogo, não fala sobre arma de pressão. O que mudou de arma de pressão, os airsoft, né? Foi a questão da venda. Então, para quem é revendedor hoje, esse vai precisar de uma autorização. Por quê? Estava tendo em qualquer padaria, tinha gente vendendo, bastava ter um CNPJ e você era um revendedor de arminha de pressão. Hoje em dia vai ter uma regulamentação um pouquinho mais severa, mas veja que para o consumidor final não muda nada. Não existe regulamentação, registro de arma de pressão, só airsoft é brinquedo do mesmo jeito que era antes, tá? Não vai ser interpretado aqui. Aliás, arma de brinquedo é proibido, estamos falando de outra coisa. Então, voltando aqui, não vamos tratar de arma de pressão, porque isso não foi mudado nada, só quanto à venda dela, para quem faz a venda, e quanto à arma de fogo, a gente vai falar só sobre o quanto que cada um pode ter, porque os calibres permitidos não foram alterados, ou seja, aquilo que era permitido antes, e a gente vai ver aqui, continua sendo permitido. Deixa eu me jogar para o lado esquerdo aqui agora, para cá, e vamos aumentar o meu tamanho. Então é o seguinte, quais são os calibres permitidos? O 38, o 357, o 9mm e a 40.40. Os permitidos ainda aqui, 45, 22 e 12. Nossa, Renan, mas a 12 é permitida? É. Apesar do calibre ser grande, ele é permitido até porque tem muitas práticas esportivas com esse calibre, então mantém ok. Agora, dos restritos, 5,56, 5,556 de milímetros, 7,62 milímetros, a 308 Win e a 300 Alto, a .454 e a 44 Mag. Então essas são as restritas. Renan, mas eu já tenho uma. Se lascou, vai virar peso de papel. Não use. Agora você está com ela suspensa e depois vai vir regulamentação do que fazer com isso, tá? Você que já comprou. Você que não comprou, não compre uma arma de calibre restrito. Você vai ter problemas tanto para comprar arma, depois para comprar insumos, comprar munição. Então é besteira. Cai fora disso hoje, tá? A partir de hoje. Bom, agora vendo a respeito, eu vou até tirar minha imagem agora porque tá tudo já ocupado aqui, né? Então vamos fazer assim. Então está suspenso até o momento para novos CACs existirem. Por enquanto não tem novos CACs. Por enquanto, quem quiser ser CAC vai ter que aguardar novas regulamentações, tá? Aguarda-se regulamentação até março, ou seja, mês que vem. E, poxa, Renan, mas isso é muito raro, né? Tudo culpa do governo novo. Olha, já aconteceu antes. A história nos diz que tempos atrás, tá? Isso há poucos anos atrás, já aconteceu de trocar o governo e precisar de novas regulamentações, e aí eles suspendem tudo, até o dia que volta a ser trabalhado isso, ser tratado, tá? Então, em breve vai ser para o novo CAC, não é um ex-sport, isso vai continuar ocorrendo. Quem estava no processo? A gente entende que aquela pessoa que já fez o pedido, ela vai ter que ter uma resposta, porque ela já tinha o direito adquirido.
É o que a gente entende. Quem já tinha entrado com o pedido vai manter. Logo sai a resposta. O problema é para quem é o novo, para quem ainda não entrou com o pedido. E vão ter aqui novos limites. Quais são os novos limites? Que só vai poder ter 3 armas para cada calibre. É para cada calibre ou uma arma, 3 armas e pronto? Vou ter uma 12, uma 9mm e um 38. Pode? Um de cada com certeza, mas será que a gente vai poder ter 3 12, 3 38, 3 9mm? A gente vai ver na lei um pouco mais adiante. Então, essa primeira parte aqui a gente vai trazer mais questionamentos e no momento seguinte a gente vai falar sobre a gente vai tratar sobre a lei em si, tá? A gente vai trabalhar ponto a ponto da lei. Vamos lá, vem aqui, vamos me diminuir agora, pronto. Poderá ficar com os... Bom, Exército não se manifestou ainda sobre esse decreto, tá? Saiu alguns pareceres, parecer da PGR, parecer da Advocacia Geral da União, parecer de um monte de gente. Porém, o Exército ainda não falou. A gente aguarda aí o posicionamento deles. Porque o que estava registrado no Sigma pode ficar com os 2 registros? Veja que o Estatuto do Desarmamento fala que não se pode ter 2 registros numa mesma arma. Porém, esse decreto manda todo mundo fazer o registro no Sinarme, da Polícia Federal. Recadastro obrigatório. Então, você que já tem cadastrado, está tudo em ordem, não precisa recadastrar, não. Mas você que não tem cadastro no Sinarme vai ter que fazer. Tá? Para quê? Porque eles querem centralizar todos os cadastros. O sistema, então, do Exército hoje está suspenso, do Sigma está suspenso, e o Estatuto do Desarmamento, a Lei Federal, sobrepõe o decreto. A gente entende que a Lei Federal é a superior ao decreto federal. Porém, ele vem para alterar tudo. Logo, logo vai mudar a lei. É o que a gente acredita que vai acontecer. Ou o decreto cai. Mas a gente está aqui para explicar o que foi determinado, não ficar fazendo aí previsões do futuro, não é mesmo? Então, vamos jogar aqui agora. Mais efeitos do decreto. Sigma, Sinarme, 50 munições por ano. Bom, agora pelo Sinarme você vai poder comprar, aliás, pelo novo sistema, você vai poder comprar no máximo 50 munições por ano, se você tem registro como porte e posse. Por quê? Porque entende que essa munição que você tem não é para treino, é para defesa pessoal. E provavelmente você não vai gastar mais do que 50 munições por ano como defesa pessoal, não é? Isso não conta aqui, não computa do policial no trabalho. Isso aqui é só para o policial fora do expediente, por exemplo, né? Então, 50 munições por ano para legítima defesa. Esse é o argumento. Se é para legítima defesa, não precisa ter 300 munições, certo? Pode ter mais. Para ter mais, se filia no clube. E aí você vai ter acesso, né? Você vira CAC. E aí você vai poder comprar 50 por mês, certo? Para mais munições, comprovar a necessidade, inscrições em competições, etc. Então você ainda pode pedir no Exército mais munições, você sendo CAC, por exemplo. Por quê? Porque você pode comprovar que você participa de competições e que você gasta X munições por ano, por mês para isso. E aí você pede uma flexibilidade. Portanto, não é um decreto que vai engessar o seu esporte. Simplesmente vai ter uma burocracia aí para você ter acesso a um maior número de munição. Isso porque houve muito abuso, né? Então, volta a ser PCE, Produto Controlado do Exército. Alguns itens que a gente vai trabalhar depois, o que voltou a ser PCE. E revoga o porte de trânsito municiado. Então, agora o CAC não pode mais andar com a arma municiada para proteger o seu armamento. Antes podia, e era muito justo que pudesse. Mas também, em razão de grandes abusos, houve aí a revogação desse direito do CAC. É lamentável, mas temos que entender como é e como funciona daqui em diante. O que é então PCR, né? Quais são os produtos controlados pelo Exército, que hoje precisa de autorização para comprar? Não é nada muito burocrático, mas você vai ter que fazer o pedido de autorização. Máquina e prensa. Está escrito errado aqui, prensa. Por quê? Equipamentos de recarga e apostilamentos. Hoje em dia, para você ter equipamentos de recarga, as máquinas que fazem cartucho, né? Recarga de cartucho, hoje você vai precisar fazer um apostilamento um pouco mais controlado, um pouco mais rigoroso. Miras holográficas, os dots, sabe aquele red dot, né? O pontinho vermelho? Isso agora
também está suspenso para quem não for CAC, né? Então, para quem for CAC, pode pedir, contanto que tenha aí a autorização. Vai ter que pedir autorização para comprar. Tempo atrás estava sempre meio estranho isso. Ah, não pode comprar, mas se a arma já vier com ela, tudo bem. Não faz sentido, né? Então agora ninguém pode, só com autorização. Ponto. Segue o jogo. Vamos jogar a gente para cá. Outras mudanças desse decreto. A idade mínima para adquirir uma arma de fogo agora é 25 anos. Poxa vida, com 18 você já pode votar, 16 você pode votar, com 18 você pode ser preso, você pode casar, você pode fazer tudo, até com 16 anos você pode casar, mas você não pode comprar uma arma de fogo antes dos 25 anos. Por quê? O legislador entende que só nesse momento em diante que a pessoa vai ter um discernimento suficiente para ser dono de uma arma. Bom, é o que a lei diz, tá? Não é só esse momento que aparece idades diferentes. Para ser ministro do STF tem que ter 35 anos, para ser governador, salvo engano, tem que ter 30 anos. Então, vários cargos aí na política e várias coisas têm idades diferentes de 18 anos. Determinaram aqui os 25. Armas de pressão, lembra que eu falei? Miras e lunetas, não é totalmente livre, tá? Aquisição como consumidor final, continua normal da arma de pressão, é só para quem é aquisição como revendedor. Isso mudou, agora também vai necessitar aí de autorização, tá bom? Vamos me tirar agora então, já que ficou ruim aqui a imagem. Quantidades de munições. Dicas não jurídicas, o que não está nessa lei. Para as pessoas, quantidade de munições, é o que eu falei. Se você gasta muita munição, você pode demonstrar isso para o exército e pedir para eles uma quantidade diferenciada. Olha, eu gasto muito nas competições que eu vou, eu sou campeão, eu preciso de mais. Eles vão autorizar. Para o tiro recreativo, como fazer para ir no QG dar uns tiros sem ser CAC, né? Colecionador, atirador, caçador. Bom, isso você pode ir até o stand, veja como eles estão trabalhando, veja como eles fazem com o primeiro. Eu entendo que é o seguinte, você pode fazer um curso. Sempre que você for, você é faz o curso. De alguma forma você tem que iniciar, né? Ninguém começa sabendo já. Faz o curso de tiro recreativo. É o melhor caminho. Aliás, não de tiro recreativo, curso para ver se você quer ser CAC, para ver se você gosta, para fazer a prova, curso preparatório da prova de CAC, pronto. O recadastramento, o decreto está contra o Estatuto do Desarmamento. Então, para falar sobre isso de recadastrar, se você já tem no Sinarme, no Sigma, e você precisa ir para o Sinarme agora, eu aguardaria um pouquinho, porque de acordo com os estudiosos aí, esse decreto está contra o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal. Então, ele não pode ir contra. Por isso, há esse questionamento. E o transporte municiado. Por que caiu e o que fazer agora? Olha, e agora? Que você não pode mais andar, né, municiado, andar com a arma. E agora? Como que eu vou fazer? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque tinha muito CAC abusando. Tinha o CAC profissional, CAC segurança, o CAC que se encontrava com outros amigos CACs e iam procurar bandido e trocar tiro. O CAC que estava sendo um vingador, um vigilante social, enfim, não dá. E por isso aconteceu esse cerceamento. Mas, e eu que sou do bem, que vou pro clube de tiro sempre e tenho risco aí de alguém ficar lá na frente do stand, perceber que eu tô sempre chegando com o carro e de repente ser abordado e ser vítima. O que eu faço agora, Renan? Bom, esse caso é importante a gente pensar como fazer. De repente você pode deixar a arma no clube e aí você não precisa transportá-la, ou você pode usar a arma do clube e deixa a sua guardadinha em casa, ou você pode transportá-la desmuniciada. De todas é a pior das opções, né? Então, de repente vale a pena conversar aí particularmente com o seu advogado e ver qual é o melhor caminho a seguir. Mas o que a lei diz é isso hoje, tá? Então vamos continuar agora para o outro slide. Bom, aqui eu vou começar a trabalhar os artigos da lei um por um. Tá? Então, esse decreto suspende os registros para aquisição e transferência de armas de uso de registro de fogo, colecionador e atirador particular. Suspendeu registro de aquisição, tá? E transferência das armas. Restringe as quantidades de armas e de munições de uso permitido. Suspende, ou seja, agora o número ficou restrito. Antes não tinha limite, né? Até tinha, mas ninguém chegava no limite porque era muito alto.
Suspende a concessão de novos registros de clube e de escola de tiro. Para ter novo, agora uma nova escola de tiro, tem novas exigências. E por enquanto está tudo suspenso. Suspende a concessão de novos registros de colecionadores. Não vai ter novos CACs, como eu falei, pelo menos por enquanto. Institui grupo de trabalho. Que vai falar sobre quem que vai administrar isso aqui. Da arma de fogo e das munições. Artigo 2º, do recadastramento. Todas as armas terão que ser recadastradas, conforme a gente falou, no prazo de 60 dias. Mas calma que ainda vai sair mais coisa dessa lei, você vai ver. Porque está aqui, ó, ressalvado o disposto no parágrafo único. Das armas de uso restrito. Mas o que diz, Renan? O parágrafo único do artigo 2º da lei vai dizer que esse decreto não atinge, né, essas disposições não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem nos registros próprios, nos seus registros próprios, ou seja, a Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica não estão sujeitas a essa regulamentação, ok? Ficam suspensos para registro de aquisição de armas de fogo. Questão do uso de registro, o uso restrito, né? Arma de uso restrito. O uso de restrito está suspenso, tá? Eu falei, não vai atrás disso agora, você vai só arrumar um peso de papel. Fica suspensa a revogação do registro de armas de uso uso restrito até a entrada em vigor de nova regulamentação. Uma hora vai vir uma regulamentação nova. Fica prorrogada a validade, você já tem, está prorrogado, até o prazo que se refere, até quando sair um novo regulamentação. Fica prorrogada a validade, fica suspensa a aquisição de munições. Você também não consegue comprar mais aquisições de uso restrito, de calibre restrito. Cada pessoa poderá adquirir no máximo 3 armas de fogo de uso permitido, desde que observar os requisitos previstos no decreto. Aqui, veja, fala que é só 3 armas de fogo de uso permitido. Fala 3 armas de fogo de cada calibre? Não, fala 3. Então, respondendo à pergunta anterior que eu fiz, Renan, cabe 3 de cada calibre, ou 3 no 38, 3 22, 3 9mm. O decreto não fala isso. O decreto vai dizer aqui 3 armas de fogo de uso permitido. Não fala um para cada. Para fins de aquisição de uso permitido, a emissão do certificado de registro, do CR, o interessado deverá comprovar a efetiva necessidade. Agora você precisa provar a efetiva necessidade. Puxa, que coisa pentelha. Para ter posse, você tem que ter efetiva necessidade. O que é isso aqui? Fazer BO, falar que está sendo ameaçado, esse tipo de coisa. Senão você não vai ter deferido. Ter no mínimo 25 anos de idade. Olha a idade mínima aqui agora, 25. Mais de 25. E apresentar a original e cópia do documento de identificação pessoal. Ok? Comprovar idoneidade, inexistência de inquérito policial federal, criminal, por meio de certidões de antecedentes, Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Capacidade técnica para manuseamento de arma de fogo. É o curso que você vai ter que fazer e juntar a resposta do curso, né? O exame. Aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo credenciado pela PF. O tal do laudo técnico, psicológico, né? Tem que fazer. Ocupação lícita e de residência certa, por meio de documento comprobatório. E apresentar declaração de residência, possui algum cofre. Você tem que falar, aqui em casa vai ter um cofre, um local seguro para ficar preso, com tranca, armazenamento de armas desmuniciadas, que seja proprietário de modo a adotar as medidas necessárias para que nenhum menor de 18 anos tenha acesso a ela. Lógico, né? Que os cuidados que todo portador de arma deve ter, possuidor de arma. Para comprovação de que trata o inciso 1 do caput, o interessado deverá explicitar os fatos e as circunstâncias justificadoras do pedido, tais como as atividades exercidas, os critérios pessoais, especialmente que demonstrem indícios de risco potenciais à vida, incolumidade ou integridade física própria de terceiros. Aqui a gente está falando de posse e porte, tá? Para o CAC não é essa mesma rigorosidade. Constituem causas para o indeferimento do pedido. 1. A inobservância dos requisitos previstos no caput. A instrução, óbvio, né? Não prestou atenção, você vai ter indeferido. A instrução do pedido pelo interessado pela documentação e documentos falsos. Só faltava você juntar documento falso para pedir porte de arma. A manutenção do vínculo pelo interessado com grupos criminosos. Para provar que você faz parte de um partido, você está lascado, né?
Atuação como pessoa interposta de quem não preenche os requisitos do CAPT. Serão exigidas as certidões de antecedentes que se refere à linha A do inciso 4 do CAPT dos locais e domicílios dos últimos 5 anos do interessado. Ou seja, pode ser que peça os últimos 5 anos que você morou, a certidão daquele local. Não adianta você mudar do estado do Rio de Janeiro, muda para São Paulo, pede lá, não tem nada no estado de São Paulo, mas acabou de mudar para cá, entendeu? O comprovante de capacidade técnica de que se trata a linha B do inciso 4 do CAPT deverá ser expedido por instrutor de armamento. Então você precisa ter um instrutor, né, credenciado. Se você precisar de um, temos pessoas para indicar. Conhecimento e conceituação e das normas de segurança relativas à arma de fogo. Conhecimento básico dos componentes da arma de fogo. Bom, tudo isso daqui vai cair na prova técnica que você vai fazer com o IAT, com o instrutor de tiro, né? E habilidade para manuseio. Cumpridos os requisitos, e na hipótese de manifestação favorável do SINARM, será expedida na Polícia Federal no prazo de 30 dias, contando documento, autorização para aquisição da arma do logo em nome do interessado. A autorização para aquisição de arma de fogo, de que trata o artigo 5º, é pessoal e intransferível, claro. Fica dispensado da comprovação de cumprimento dos requisitos a que se refere as alíneas B e C dos incisos 4 do CAPT, o interessado em adquirir arma de fogo que 1. Comprovar que possui autorização válida de porte de fogo, arma de fogo no calibre a ser adquirida. Você já tem o direito de porte, você não precisa ficar comprovando nada para comprar uma nova, certo? Tenha-se submetido à avaliação psicológica dentro do prazo. Os requisitos previstos no CAPT serão comprovados até a cada 5 anos perante a Polícia Federal para fins de revogação. Tem que ficar comprovando isso tudo de novo a cada 5 anos. As taxas devidas aos recolhimentos têm que ser pago. Os integrantes das Forças Armadas, Polícia Federal, Civil, Estadual, Distrito Federal, Militares do Estado de São Paulo, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido ou restrito, ou renovarão certificado, ficam dispensados os cumprimentos requisitos que trata aqui os incisos 1, 2 e 4. Os integrantes de entidades que tratam os incisos tais, os incisos aqui que a gente acabou de falar, ficam dispensados o cumprimento do requisito de que se trata o artigo tal. O descumprimento do requisito do inciso 1 do CAPT, para servidores que tratam esse inciso tal, os polos dos membros da magistratura, Ministério Público, poderá ter atestado por declaração própria da instituição. Olha que beleza. MP, magistrado, a própria instituição fala, tá tudo em ordem, ele pode manter o porte dele e não precisa ficar se atentando a estas novas regulamentações. Que beleza, né? Aí que dá uma invejinha, uma inveja branca deles. Bom, o certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal e procedimento de cadastro no SINARM tem a validade no território nacional. Então, você pode usar isso no Brasil todo. E autoriza o proprietário de manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ou no interior do local do seu trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Somente o dono pode ter, então, uma arma no local do trabalho. Parágrafo único. Para fins do disposto no CAPT, considera-se interior da residência ou dependência desta toda a extensão da área particular registrada no imóvel, edificada ou não. Então, tudo que está dentro do imóvel é sua casa. Interior do local do trabalho, toda a extensão particular, tá? Seja sede ou seja filial. Titular ou estabelecimento da empresa, aquele definido como seu instrumento de constituição. O responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa, aquele designado em contrato individual de trabalho com poderes de gerência. Vamos ter que sumir aqui de novo. O proprietário Vamos jogar para cá e vamos diminuir o nosso tamanho. Proprietário de arma de fogo, na hipótese de mudanças de domicílio ou da situação em que implica o transporte da arma de fogo, deverá solicitar guia de trânsito. Aí você faz o pedido lá no SINARM para poder transportar. Guia de trânsito autoriza o porte de arma, mas apenas o seu transporte, desmuniciada e acondicionada de maneira a não ser feito uso, somente no percurso nela autorizado. Tá? Então, você tem posse e você quer mudar a sua arma de local, tem que fazer uma guia de trânsito e ela vai ter que ir desmuniciada. Igual o CAC hoje para ir para o clube de tiro. Só que o CAC não precisa ficar pedindo guia de trânsito para ir para o clube de tiro. Certificados de registro de arma de fogo
e se referem a esses incisos possuem prazo de validade indeterminado. Olha que beleza. As armas de fogo particulares e os institucionais não brazonadas deverão, ou seja, sem brasão, deverão ser conduzidas com o seu respectivo certificado de registro de arma. Então, se você não tem o brasão nela, você precisa de estar andando sempre com o CR dela. A transferência de propriedade da arma de fogo para o de uso permitido, por quaisquer das formas de direito admitidas, estará sujeita a prévia autorização. Claro, quem for receber tem que ter autorização antes de receber, né? Ser transferido para ele. A solicitação de autorização para a transferência de arma de fogo será instruída com a comprovação do interessado do proprietário, do interesse do proprietário na alienação de terceiro. A entrega da arma de fogo de uso permitido pelo alienante ao adquirente só poderá ser efetivada após a devida autorização da Polícia Federal. Claro. Na hipótese de não cumprimento dos requisitos do artigo 5º da renovação do certificado de registro de arma de fogo, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização. Então, você pode devolver a arma e você vai daí ter uma indenização ridiculamente baixa, tá? Na forma do artigo 48 do decreto 9.847 de 2019. Ou providenciará sua transferência por prazo de 30 dias para terceiro interessado na aquisição. Então, você pode não ficar com a arma, se você não puder mais continuar com ela, você vai ter que ou transferir para alguém ou entrega ela para a polícia e vai receber, para a Polícia Federal, e vai receber uma indenização por isso. Não espere nenhum valor vultuoso. A inobservância ao disposto no caput implicará a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal ou por órgão público por esta credenciado. A aquisição da munição ficará condicionada à apresentação pelo adquirente de documento de identificação válido e o certificado de registro da arma de fogo de gerenciamento militar de armas. Sigma, conforme o caso, ficará restrita ao calibre correspondente da arma registrada. Óbvio, e limitada a 50 unidades de munição por ano. Lembra que eu falei? 50 no máximo. Por quê? Porque é para legítima defesa. Se é para legítima defesa, não justifica você ter ela tão grande, um número grande de munições. Estamos caminhando aqui para metade do nosso... Nós já estamos caminhando bem para o final da nossa aula, tá? Mais alguns slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando com esses 6 slides. Bom, o registro da fiscalização dos clubes da área das escolas de tiro, colecionadores e atiradores, os caçadores, CAC. Fica suspenso até a entrada, né? Novos clubes de tiro, novos CACs. Fica suspensa a prática do tiro recreativo, ou seja, aquilo que a gente falou, o cara que quer atirar lá, mas ele não é CAC, não é CR, não tem CR, não tem nada. Não tem porte, não tem posse. Escolas de tiro ou entidades similares por pessoas não registradas como caçadores, com CAC, pelo Exército, ou que não possuam porte de arma de fogo. Se eu não tenho porte, não sou CAC, eu não posso ficar indo lá atirar no clube de tiro. Mas você pode fazer um curso. Então é aí que tá a dica, né? Aí eu quero lá dar uns tiros. Faz o curso de iniciação ali, e você vai atirar, tá? Ah, gostei muito, vira CAC. Ah, tá suspenso, espera voltar. Não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por CAC, inclusive no trajeto entre sua residência e local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais. Fica garantido no território nacional o direito de transporte de armas desmuniciadas dos clubes e o dos tiros. Então fica assim, você pode usar lá suas armas, né? Lá você pode atirar, lá você pode usar, desde que transportar, só não pode transportar municiada. E se for transportar, que seja tudo em ambiente, recipiente próprio e separado das armas. Leva as munições acondicionadas no estojo de munições em outro local diferente de onde está uma mochila cada um, por exemplo. Tá? Ah, não, Renan, basta que esteja no estojo. Se estiver no pente é carregado, é municiado isso, tá? Estar no pente. Não pode estar no pente, tem que estar sem nenhuma delas. Você vai ter que colocar no pente na hora que chegar lá. A guia de tráfego é o documento que se confere autorização para tráfego de armas, acessórios e munições do território nacional e corresponde ao porte de trânsito nos termos do disposto ao artigo 24 da Lei 10.826 do desarmamento, tá? Então, a guia de trânsito é a autorização, é aquilo que a gente falou. A guia de tráfego, que se refere ao parágrafo 2º, poderá ser emitida no site do Exército.
Portanto, ele vai precisar ter essa guia de trânsito para ficar transportando para um lado para o outro. Seguindo. Os caçadores. Vamos jogar para baixo agora, gente. Aqui. Vamos aumentar. Os caçadores registrados no comando do Exército poderão portar armas portáteis e de porte do seu acervo de armas de caçador durante a realização do abate. Claro, se você está lá no meio da sua caça, você precisa estar portando a arma, certo? As armas deverão estar acompanhadas do certificado do CR. A aquisição de munição para armas de uso permitido por colecionadores, atiradores e caçadores ficará condicionada à apresentação pelo adquirente de documentos de identificação válido e do certificado de registro da arma de fogo, no Sinarme ou no Sigma, conforme o caso, e ficará restrita ao calibre correspondente. Então, a aquisição é só para aquele calibre que você pode. Os atiradores, caçadores e proprietários de armas de fogo poderão adquirir, no período de 1 ano, até 600 unidades. Então, o CAC pode ter 600 unidades de munição. E mais quantas do clube? Mais 600 no clube. Então, você pode comprar 600 e usar mais 600 no clube. Essa administração, essa fiscalização do quanto o clube está fornecendo para você vai ser difícil de acontecer. O clube tem uma boa flexibilidade de fornecer o número de munições que ele entender que você precisa e te entrega. Mas vamos ver como que vai funcionar agora caso a caso, né? E olha que interessante, as armas pertencentes aos acervos não podem ser consideradas para aquisição de munições para arma de fogo de uso permitido ao que se refere ao parágrafo 1º. Então, se você está no acervo, você tem várias no acervo, serve para comprar 600 para cada? Não, é 600 para todas. Outra coisa é que tem que ser distribuído ao longo do ano. Então, você vai usar por 12 meses, né? Você vai ter direito, então, a 50 por mês e não a 600 de uma vez. O comando do Exército fiscalizará o cumprimento das normas e das condições de segurança dos depósitos de armas de fogo. Então, os depósitos vão ser fiscalizados pelo Exército. As munições originais e recarregadas fornecidas pelos clubes de tiros, dependência, agremiação, cursos, provas para manuseio de armas de fogo. Ok. Serão exclusivos nas dependências. Então, tudo que você tem do clube é para usar no clube, claro. As escolas e clubes de tiro devidamente credenciados poderão adquirir unidades de munição para uso permitido para fornecimento dos seus membros associados e integrantes. E aí, então, os clubes podem comprar para os seus membros. Óbvio, já que eles podem usar a munição do clube. Olha aqui. E o limite mensal de 1/12 do limite previsto, ou seja, 50 por mês, por aluno mensalmente matriculado. Então, você pode comprar 600 e usar mais 600 do clube, sendo 50 por mês. O comando do Exército pode conceder autorização para aquisição. Engraçado eles colocarem essa fração, né? Fala logo 50 munições, não precisa colocar 1/12. O comando do Exército pode conceder autorização para aquisição de arma de fogo de uso permitido em quantidades superiores. Lembra que eu falei? Se você participa de provas e campeonatos, você pode comprovar isso, a necessidade, e aí você pede mais munições. Plenamente possível. As munições para armas de fogo de uso permitido, veja, em nenhum momento a gente vai falar de uso restrito, tá? A gente só vai falar de uso permitido se você tem uma arma de uso restrito, foge dela. Ou se você está querendo comprar, não é o momento. Dos usos permitidos serão controlados pelo Sistema de Controle de Vendas e de Estoque de Munições, SICOVEM. Ok? Penúltimo slide, gente. Prática de tiro esportivo. A prática de tiro esportivo, entidades de tiro, pessoas com idade entre 14 e 18 anos, somente por autorização judicial. Então, se você é menor de idade, mas já tem mais de 14, você pode praticar o tiro esportivo, contanto que você tenha autorização judicial. Já fiz um processo desse, foi na Vara da Infância e Juventude, você comprova que o pai tem ali, frequenta um clube, é associado, e o menor quer praticar, quer participar. É fácil, tem uma audiência até, teve no meu caso, e o juiz conversou com a criança e autorizou. Problema nenhum. Inclusive, meu cliente tinha 12 anos. Na minha cidade, eu sei que tem uma menina de 14 que foi campeã, foi até para a Olimpíada. Então, a menina é muito boa, foi campeã brasileira e foi até competir fora. Então,
Tem que ser estimulado isso. Se a criança gosta, a gente tem que dar um jeito dela conseguir. Procura um advogado e entra com esse pedido. A prática de tiro esportivo nas modalidades aceitas pelas entidades nacional de administração do tiro por pessoas com idade entre 18 e 25 anos estará restrita a locais autorizados pelo Comando do Exército, poderá ser feita com utilização da arma de fogo e munição da entidade de tiro, da agremiação ou cedida por outro desportista. Você não pode ter sua própria arma, lembra, com menos de 25 anos, mas você pode usar nos locais autorizados do stand, do QG, do clube ou até de outra pessoa, porque você não pode ter sua própria. O Comando do Exército poderá conceder autorização para aquisição de munições em quantidades superiores àquelas previstas no parágrafo 1º do artigo 16 para atiradores esportivos profissionais, desde que comprovada a necessidade no caso de treinamento ou participação em competição. Acabamos de falar isso. Você pode ter mais armas, mais munições, contanto que você comprove a necessidade por ser aí um atleta e participar de campeonatos. Esse é o nosso último slide da lei. Tá? O proprietário de arma de fogo de uso permitido ou restrito é obrigado a comunicar imediatamente à unidade no caso de extravio, furto ou roubo e a recuperação. Se você perde, se você é furtado, se você é roubado, se você recupera a arma, então você tem que comunicar. Claro, imagina se essa arma depois mata alguém e aí vem cair nas suas costas, né? A unidade policial remeterá no prazo de 48 horas, contado na data do recebimento da comunicação, as informações coletadas à Polícia Federal ou ao Comando do Exército para fins de cadastro no SINARME. Sem prejuízo do disposto no caput, o proprietário deverá ainda comunicar o ocorrido à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, e encaminhar cópia do boletim de ocorrência. Ok. Serão cassadas as autorizações de posse e de porte de arma do titular que responda a inquérito policial ou a ação penal por crime doloso. Doloso, ou seja, aquele que você tem dolo, vontade. O crime culposo não vai revogar o seu direito de ter posse ou porte. Fica suspensa a aquisição de insumos e recargas para CACs até a publicação de nova regulamentação. Olha isso. Então, por enquanto, novos CACs e a compra de insumos estão suspensas. Fica suspensa a venda de acessório das partes componentes maquinários, anexo 1. A gente vai falar aqui dos PCE, né? Produtos controlados do Exército, que a gente falou lá no início da exposição. Para a renovação dos registros concedidos em regime anterior, serão observados os requisitos desse decreto, respeitado o quantitativo de armas de uso permitido já autorizadas. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no artigo 11 nos casos de não cumprimento dos requisitos estipulados desse decreto. Fica proibida a produção de réplicas e simulacros. Então, se você fizer ou comprar, você está lascado, tá? Claro que as armas de pressão, que também parecem muito uma arma de verdade, elas não estão enquadradas nos réplicas e simulacros, ok? Portanto, estas são as considerações que a gente tem que fazer. Telefone de advogado é igual arma, é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Então aqui a gente tem o canal do YouTube, Renan Fará Direito para você deve estar assistindo por aqui. Tem o nosso Instagram do nosso parceiro Blinda Consultoria, que faz a parte de porte, posse, CAC, CR e tudo mais, regulamentação. O meu perfil é o Renan Fará Advogados. Esse é meu WhatsApp pessoal para casos de emergência. Devia ter colocado aqui do escritório, mas ficou pessoal, não tem problema. E se você tiver alguma dúvida, pode comentar no vídeo aqui que a gente responde depois. Eu quero agradecer a você que ficou até o final assistindo comigo, tá? Comenta aqui, fiquei até o final, Renan. Tamo junto. Só para eu saber que você chegou aqui aos 38, 39 minutos de vídeo. E agradeço, se você tiver alguma pergunta, me manda que a gente vai responder aqui e a gente vai engajar. Tá bom? Se inscreve no nosso canal, aciona as notificações, dá um gostei no vídeo, escreve aqui embaixo CAC, colecionador, atirador, caçador, para que o YouTube entenda que esse assunto é pertinente, né, para quem é CAC. Escreve aqui também decreto 11366, para a gente saber que este vídeo tem a ver com esse decreto, com essa nova lei aqui que está deixando todo mundo maluco, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Agradeço você ter ficado até aqui comigo
até esse momento e eu convido você para uma próxima aula. Gostaram desse formato? Foi a primeira vez que eu usei esse sistema aqui. Me conta se vocês gostaram. Um abraço.